Os jornalistas da CNN, Basília Rodrigues e Gustavo Uribe, que estava com a gente até agora, apuraram que um grupo de líderes partidários informou hoje ao governo de transição que o Congresso Nacional aceitaria sem resistências uma PEC de transição no valor de 80 bilhões de reais. O montante seria suficiente para garantir um Bolsa Família de R$ 600 e um aumento real no salário mínimo no próximo ano. Promessas também feitas pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Recado também transmitido ao governo petista é de que tanto o PP como o PL não aceitarão um valor fora do teto de gastos, acima de 100 bilhões, a mesma posição manifestada por integrantes do mercado financeiro. Diante do recado dos líderes partidários, dirigentes petistas já falam em um montante de meio termo, de 105 bilhões de reais. Afinal, como a PEC da transição deve impactar a nossa economia aqui do Brasil? Esse é o tema do debate agora aqui na CNN e para isso nós convidamos o deputado federal Lindeberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, e também o deputado federal capitão Alberto Netti, do PL do Amazonas. Gente, boa tarde, bem-vindos os dois. Antes de mais nada, eu vou explicar aqui a nossa regra. A gente tem por premissa o principal equilíbrio da fala dos dois candidatos. Então, cada um de vocês tem 2 minutos para a resposta. Para eu não precisar interrompê-los, nem ser chata por aqui, a gente tem uma sinalização bem clara. Quando vocês começam a responder, eu saio da tela. Quando o meu quadradinho voltar, quando eu voltar na imagem, é porque o tempo terminou e vocês precisam encerrar a fala, por gentileza, imediatamente. Então, colocadas na mesa as nossas regras, vou começar a primeira rodada de perguntas com o deputado capitão Alberto Neto. Deputado, como a PEC de transição deve impactar na nossa economia, na sua visão, por favor? Bem-vindo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores da CNN. Parabéns pelo brilhante programa. A gente tem que lutar sempre por uma imprensa livre, sempre lutar para que não volte censura nunca mais no nosso país. Mas voltando sobre a PEC de transição, é uma PEC perigosa. O governo Lula ele já começa sinalizando para o mundo que vai retornar um governo populista. Isso preocupa. Quando a gente coloca exemplos como a Argentina, que começou por esse caminho, causou uma tragédia no país. Nós, quando começamos o governo, o que é que nós fizemos? Vamos arrumar a casa. Fizemos uma reforma da Previdência, economizamos 1 trilhão, ajustamos a taxa Selic, começamos a incentivar a produção no nosso Brasil. Lógico, depois veio a pandemia e aí tivemos que readequar o governo do nosso país para salvar as pessoas. Então, isso me preocupa. Quando você quer furar o teto de gastos, fazendo medidas populistas, fora da previsão orçamentária do país, isso vai causar problemas na geração de emprego, na desconfiança do mercado e sempre vai afetar os mais pobres, vai afetar a inflação, vai afetar na geração de emprego no nosso país. O governo tem que pensar na redução dos gastos públicos, não criar 13 ministérios. Tem que fazer o dever de casa, cada vez mais ter um governo digital, com menos gastos públicos, ajustar sempre as contas para ajudar os mais necessitados, pensar em investimento, em infraestrutura. Esse que tem que ser a visão de quem quer um país grande, quem quer aproveitar esse momento, um momento muito especial para o Brasil, que o Brasil, pela primeira vez, vai fechar as contas com superávit primário, aproveitar esse momento bom e continuar crescendo. Deputado, desculpe, o tempo terminou. O país. Tempo terminou, desculpe. Vou passar a mesma pergunta agora ao deputado Lindeberg Faria. Como a PEC da transição deve impactar a nossa economia brasileira? Bem-vindo, deputado. Olha, é um prazer estar aqui. Eu acho até engraçado esse pessoal que defende o Bolsonaro vir falar de responsabilidade fiscal depois de uma farra que eles fizeram agora na eleição brasileira. 4 anos do governo Bolsonaro, o governo gastou 800 bi acima do teto. Esse ano foram 400 bi. Estão entregando o Brasil completamente quebrado. E vamos lá, quando a gente fala dessa PEC, de recompor o orçamento, nós estamos falando aqui dos R$600 de auxílio, que todos os candidatos se comprometeram, da recomposição do salário mínimo. Mas não só, capitão Alberto, disso. Você veja,
a rubrica Minha Casa Minha Vida, em 2022 o orçamento era de 665 milhões, cai para 34 milhões. É uma queda muito grande. Investimentos de 44 bilhões, orçamento de 2022, cai para 22 bilhões. Programas importantes como Farmácia Popular, nesse ano 2022, o orçamento era de 2,5 bi, cai para 1 bi. Nós estamos falando de remédios. Então, veja, com esse orçamento aqui, não se governa. Tem um item muito importante, médicos para atenção primária. Estou falando equipe de saúde da família. O orçamento cai de 2,6 bi para 1,3. Então, esse orçamento aqui está destruído. Foi uma irresponsabilidade gigantesca enviarem esse orçamento. Então, o que a gente está querendo aqui é recompor o orçamento e, na verdade, entrar em temas que foram temas decisivos, como os R$600 do auxílio emergencial e o salário mínimo, que foram compromissos de campanha. Vou iniciar a segunda rodada de perguntas com Lindenberg Faria. Deputado, diante da dificuldade para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, o governo eleito analisa a possibilidade de abrir um crédito extraordinário via medida provisória. Desse modo, o Executivo não precisaria do aval do Congresso para entrar em vigor. Qual que é a sua avaliação sobre essa possível alternativa que vem sendo chamada de Plano B? Olha, essa é uma alternativa viável também. A vantagem desse caminho é que a gente não precisaria de 308 votos agora. A gente não precipitaria uma negociação com a Câmara. Então, são dois caminhos. O caminho da PEC e o caminho de deixar para votar o orçamento no próximo ano. E no primeiro dia do governo, o governo edita uma medida provisória com créditos suplementares que daria condições de pagar o auxílio emergencial, a recomposição do salário mínimo, e a gente votaria o orçamento do próximo ano. São dois caminhos que estão colocados. Esse segundo caminho tem o aval do Tribunal de Contas da União. O Bolsonaro já fez isso agora, recentemente. Então, acho que o governo tem que avaliar e ver o que é melhor. Eu acho que esse caminho da edição de uma medida provisória tem uma vantagem, porque a gente não teria que fazer uma votação agora com esse Congresso Nacional. A gente deixaria tudo para mais à frente. Agora, volto a dizer, viu, Roberta, é fundamental recompor o orçamento, principalmente na questão social. O orçamento que enviaram para 2023, as universidades públicas não vão funcionar. Não vai ter dinheiro para manutenção dos institutos federais, né? E eu acho que, é claro, essa farra eleitoral que eles fizeram atrapalhou muito a situação fiscal brasileira. Eu quero aqui relembrar que quando Lula foi eleito presidente pela primeira vez, a dívida brasileira era de 60% do PIB. Nós governamos com responsabilidade fiscal. A dívida caiu de 60% para 34%. Agora, num momento de crise como essa, a gente tem que pensar primeiramente em recompor esse orçamento e colocar a economia para crescer. Então é por isso que a gente acha esse tema fundamental para a governabilidade do presidente Lula. Repito a pergunta agora para o deputado capitão Alberto Neto. Diante da dificuldade para aprovar a proposta de emenda à Constituição, o governo eleito analisa também a possibilidade de abrir um crédito extraordinário via MP, medida provisória. Desse modo, o Executivo não precisaria do aval do Congresso entrar em vigor. Qual que é a sua avaliação sobre essa possível alternativa, deputado? Primeiro, nós temos sim o compromisso na manutenção do Auxílio Brasil de R$600, com a criação do governo Bolsonaro, que reduziu a pobreza em 23%. Foi a maior distribuição de renda na história desse país. E o Brasil e o governo Bolsonaro enfrentou guerra e enfrentou pandemia. Por isso que aumentou o gasto. Mas foi gasto de maneira tão correta, a distribuição foi feita de maneira honesta, justa. Sabe o que aconteceu com o nosso Brasil? O Brasil hoje é um dos países que mais cresce no mundo, cresce mais do que os Estados Unidos, que a Alemanha, que a Inglaterra. Tem uma inflação controlada, menor do que a inflação americana, por exemplo, do que a inflação inglesa, do que a inflação alemã. Então, nós estamos no caminho correto.
Lógico, se a gente vai procurar, sim, o crédito correto para pagar o Auxílio Brasil de R$600. O que nós não vamos permitir é farra com o dinheiro público. Nesse país não vai mais admitir, né, corrupções dentro das nossas estatais, obras superfaturadas. É isso que a gente está falando. É responsabilidade com o nosso dinheiro, que é dinheiro do Brasil. Nós queremos ver esse país crescendo, independente de qual for o governo. E o papel do Congresso é fiscalizar, é ver se o dinheiro está sendo gasto de maneira correta. Nós gastamos de maneira correta. E o dinheiro que nós pegamos para enviar para o povo foi o dinheiro do lucro da Petrobras, do lucro exorbitante que a Petrobras teve, saiu da empresa mais endividada do mundo para a empresa mais lucrativa. Nós tivemos também a venda da Eletrobras. Então, foi o dinheiro gasto de maneira correta. O que nós precisamos é que o governo faça o seu dever de casa. Trabalhe no ajustamento das suas contas, trabalhe com o orçamento que o Brasil tem de 2 trilhões, aumente a arrecadação do Brasil, melhorando cada vez mais o ambiente de negócio e industrializando o país. Deputado Lindbergh, o senhor tem agora 30 segundos para considerações finais. Olha, eu, na verdade, considero esse tema aqui muito importante. Eu, quando fico olhando o deputado falar em farra do dinheiro público, a maior farra com o dinheiro público da história foi o que Bolsonaro fez para tentar se beneficiar eleitoralmente. E não deu resultado. O que a gente quer no próximo ano, um mínimo de responsabilidade. Além do auxílio emergencial, programas sociais não podem ser cortados. E é isso que está acontecendo. Vocês lançaram esse orçamento de 2023 com uma bomba. São vários programas que vão ser interrompidos. Essa é a nossa prioridade agora, para que o Lula comece a governar no dia 1º de janeiro. Deu tempo, deputado. Agora repasso ao deputado Capitão Alberto Neto, 30 segundinhos para as considerações finais. Nosso Brasil, ele é muito grande. Sua arrecadação é em torno de 2 trilhões, fora os potenciais que nós temos. O Brasil já se tornou a 10ª economia do mundo, tem uma inflação controlada, nós temos a nossa moeda, o real, que é a 2ª que mais se valoriza no mundo. Estamos entregando o país em uma condição favorável para continuar crescendo. Agora, cabe ao governo administrar bem as suas contas. Nós não vamos aceitar mais farra com dinheiro público. Conversamos com o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio, deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Muito obrigada, Alberto Neto. Muito obrigada pela participação aqui no debate da CNN aos dois.